Pronto, professor, acabei de clicar na segunda parte da aula de hoje. Que danada de pegadinha é essa? Não é a mesma coisa não do que acontece no homicídio e acontece na lesão corporal? Cuidado que tem uma sutileza. O percentual de aumento de pena da lesão corporal praticada por grupo de extermínio, por milícia privada, é diferente do percentual de aumento de pena do crime de homicídio praticado na mesma situação. Aí o cara, como é, professor? Diga de novo. É por isso que eu fiz questão que vocês decorassem, que vocês memorizassem o parágrafo 7º do artigo 129. Porque a lesão corporal praticada por grupo de extermínio, milícia privada, mediante pretexto de se prestar serviço privado de segurança, terá a pena aumentada em 1/3. Já o homicídio praticado nas mesmas situações tem a pena aumentada de 1/3 até a metade. Cuidado, viu? Eu escuto muita gente mesmo metendo a mão na caixa dos peitos e falando assim: professor, os critérios de aumento de pena do homicídio e da lesão corporal são os mesmos quando, por exemplo, esses crimes forem praticados por milícia. Não é verdade? Não, não é. Os critérios de aumento de pena são distintos. O homicídio praticado por milícia terá a pena aumentada de 1/3 até a metade. A lesão corporal praticada por milícia, o aumento de pena é de apenas 1/3. Mas, professor, será que a prova chegaria a essa minúcia? Será que a prova chegaria a esse nível de profundidade? Eu não sei. Mas nós temos que estar preparados para não perder questão por uma besteira dessa. Nós temos que estar preparados para não cair nessa casca de banana. Beleza? Pegaram o bizu? Só que agora nós vamos discutir o que, para mim, é de todos os temas envolvendo lesão corporal, o mais cabuloso. E, principalmente, o tema sobre o qual mais existe lenda, que é a lesão corporal chamada genericamente de violência doméstica, que está disciplinada ao teor do parágrafo 9º do artigo 129. Pense numa coisa que gosta de cair em prova de DPC, é a danada da violência doméstica. E normalmente quando cai, mestre, cai como pegadinha. Cai como casca de banana, cai para tentar derrubar você, mas está amarrado, não vai conseguir. E eu já vou logo começando esclarecendo uma lenda. Olha, tem muito aluno, mas muito aluno mesmo, que mete a mão na caixa dos peitos e fala a seguinte frase: violência doméstica só pode estar caracterizada quando a vítima do crime for do sexo feminino. Não é verdade, professor? Não, não é. Vocês não imaginam quantas e quantas vezes eu já escutei essa frase. Professor, essa redação do parágrafo 9º do artigo 129 foi introduzida no Código Penal por qual lei? Foi introduzida no Código Penal pela Lei Maria da Penha. Lei 11.340/2006. Então, professor, matou a questão. Se o parágrafo 9º do artigo 129 foi introduzido no Código Penal pela Lei Maria da Penha, é porque a violência doméstica só pode ser praticada contra pessoas do sexo feminino. A vítima dessa modalidade de lesão corporal, chamada de violência doméstica, só pode ser mulher. Não é verdade? Não, não é. Isso é lenda. Oxi, Giovanni, você está dizendo então que pode-se utilizar a Lei Maria da Penha para proteger homens? Também não. Eu não falei isso. Mas, professor, as duas informações então elas são incongruentes. Também não são. Cuidado. Vamos por partes. Vamos devagar. O crime de violência doméstica, o nome mesmo correto, técnico, é lesão corporal baseada em violência doméstica.
Mas para resumir aqui e poupar saliva, nós vamos chamar genericamente de violência doméstica. O crime de violência doméstica pode ter como sujeito ativo ou como sujeito passivo material pessoas de ambos os sexos. Ouviram o que eu falei? Se ligue nisso. O crime de violência doméstica pode ter como sujeito ativo e sujeito passivo pessoas de ambos os sexos. É crime comum no que diz respeito à caracterização da sujeição ativa e da sujeição passiva. Um homem ou uma mulher podem ser agressores ou vítima no crime de violência doméstica. Por quê? Olha o que diz a letra da lei. Olha o que diz o parágrafo 9º. Bota em tela, Diego. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Onde é, corta para cá, Diego, onde é que no texto normativo está dizendo que esse crime presume a mulher como vítima? Em canto nenhum. Não há referência ao teor do parágrafo 9º que a vítima só pode ser mulher. A violência doméstica é um crime que estará caracterizado não pelo gênero masculino e feminino, não pelo gênero do agressor ou da vítima. A violência doméstica é um crime que estará caracterizado pelas situações, pelas circunstâncias onde a lesão corporal foi praticada. Veja que a lei diz, se a lesão for praticada contra ascendente, pai, mãe, avô, bisavô, descendente, filho, neto, bisneto, irmão, o colateral de primeiro grau, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido. Eu vou parar até aqui no convivido. Meu amigo, se eu chegar e meter porrada no meu pai, se eu bater em meu pai, isso é violência doméstica. Eu sou do sexo masculino e meu pai também, óbvio. Se Deus o livre e guarde, bater na madeira com essas coisas negativas atrás, se Deus o livre e guarde eu chegasse e desse uma tapa no pé do ouvido de pai, eu estaria praticando violência doméstica. Porque eu estaria produzindo lesão corporal contra ascendente. Da mesma forma que se meu pai batesse em mim, ele estaria produzindo violência doméstica, porque ele estaria produzindo lesão corporal contra descendente. E uma vez eu falei isso, eu estava ministrando aula numa turma presencial, e aí eu disse, se o pai bate no filho, aí teve uma senhora que levantou a mão e disse, professor, o senhor me perdoe, mas eu tenho o direito de bater no meu filho. Eu que sou mãe, eu que sustento, eu tenho o direito de bater no meu filho. Não, não tem. Ao contrário, aí vem outra lenda, né? Como eu disse, é lotado de lendas sobre violência doméstica. Ao contrário do que se pensa, não se caracteriza exercício regular de direito o pai ou a mãe bater no filho. Isso é violência doméstica. Se, por exemplo, e olha, eu estou falando, assim, o pai às vezes não é nem uma má pessoa, a mãe não é má pessoa, mas está lá na casa, o menino está aperreando muito, o pai pega um cinturão e bate no filho. A mãe pega uma sandália e dá-lhe palmada no filho. Isso é direito inerente ao exercício do pátrio poder? Não, não é. Não estou dizendo que seja certo ou errado, eu não estou tecendo juízo de valor, certo? Até porque eu mesmo, eu escuto muito e respeito muito a opinião dos especialistas. Eu não sou especialista na área de pedagogia, de psicologia, de nada disso. Eu sou professor de direito penal, ponto. Acabou-se aí. Mas assim, eu tenho uma experiência de vida que vai de encontro ao que eu escuto normalmente. Eu escuto muito o pessoal falando assim, a criança que apanha dos pais quando é nova, ela cresce revoltada, ela cresce com raiva dos pais, ela se torna uma pessoa violenta.
meu patrão, pense numa criatura que apanhou, foi eu. Pense numa criatura que foi educada na base da chinelada, fui eu. E eu amo meu pai e minha mãe, e o que é mais importante, eu agradeço todos os dias a minha mãe pela educação que ela me deu. Eu costumo dizer muito assim, ainda bem que eu apanhei em casa, porque senão eu tinha apanhado na rua. E em casa, a mãe bate na gente quando a gente é criança, depois dá banho, bota para dormir e está ali para proteger. Uma mãe de verdade, quando bate no filho, dói mais na mãe do que no filho. Claro, eu estou falando da palmada, aspas, os psicólogos se arretam quando eu digo isso, mas vamos lá. Eu estou falando da palmada pedagógica. Tem gente que diz que isso não existe. Para mim, eu acho que existe. Eu não estou falando de espancar uma criança. Eu não estou falando você pegar aí uma criança e pegar uma barra de ferro e meter nas costas dele, queimar uma criança com ferro, dar uma surra com a fivela de cinturão, porque isso aí é espancamento. Eu estou falando do menino se danando, perturbando, querendo lá aloprar, a mãe chega e dá umas palmadas na criança. Eu fui educado assim. Para mim serviu, mas é claro, a minha experiência pessoal não é referência para ser ninguém e o que eu acho, eu deixo de achar, não vai cair na prova do seu concurso. Para a sua prova, você deve admitir, você deve entender que não é direito inerente, e frise a negativa das minhas palavras, não é direito inerente ao exercício do pátrio poder bater no filho. Uma mãe, um pai que bate no seu filho, comete sim, tecnicamente falando, comete sim crime de violência doméstica. Pelo menos no fantástico mundo de Bob, que é o direito no seu estado perfeito, comete crime sim de violência doméstica. Por exemplo, minha amiga Fernanda Bonita Rangel, aí de Itaocara, se Fernanda bater na filha dela, ela está praticando violência doméstica, ainda que ela faça para educá-la. Um abraço para você, Fernanda, eu estou dando você como exemplo, porque eu acho que poucas mães nesse país são mais preocupadas e mais atenciosas na educação da filha do que você. Eu tenho certeza que sua filha vai ser uma grande mulher, se ela for 10% do que amanhã, já vai ser uma mulher de muita responsabilidade, muito trabalhadora e muito dedicada. Mas se você bater nela, amiga, você está cometendo violência doméstica. Por quê? Porque você está lesionando descendente. Sabe, irmão? O povo diz, rapaz, irmão tem direito de brigar. Pela lei, não. Se eu chego e meto porrada no meu irmão, eu não preciso nem morar na mesma casa, não. Que é uma pergunta que muita gente me faz. Ah, os irmãos têm que morar juntos? Não. Eu moro no Recife, meu irmão mora no Crato, interior do Ceará. Mas se eu chegar e meter porrada nele ou ele bater em mim, isso é violência doméstica. Porque é uma lesão corporal praticada contra irmãos. Da mesma forma, se a lesão corporal for praticada contra cônjuge ou companheiro, e aqui eu já dei o bizu, mas faço questão de repetir, para fins de direito penal, o conceito de cônjuge que você deve adotar deve ser latíssimo senso. Muita gente me pergunta, professor, cônjuge é só quem é casado no papel, é quem tem uma união estável reconhecida em cartório? Olha o dedinho. Por direito penal, mestre, cônjuge é quem tem uma relação tendente à estabilidade. Seja essa relação de orientação heteroafetiva ou homoafetiva. O entendimento hoje é que nem precisa morar junto. Nem precisa ter uma efetiva coabitação. Por exemplo, eu brinco muito com o Diego aqui, porque eu gosto muito de Diego. Diego enrola uma namorada dele há uns 5, 6 anos. Como é o nome da mulher, Diego? Janaína. Diego enrola Janaína. Não é a mesma Janaína que grava comigo também a aula de vocês, porque aqui no SES tem uma Janaína. Janaína que trabalha aqui no SES é noiva lá há 7 anos, é namorada, sei lá, de outro cabra chamado Rony. Diego tem uma outra Janaína que não trabalha aqui no SES, que ele enrola não sei quantos anos. Diego dorme na casa de Janaína 3 dias por semana. Às vezes 4. Quando eu chego aqui, Diego já está. E olha que eu chego cedo, eu já sei. Dormiu na casa de Janaína. Ele disse, foi. Que é mais perto. Janaína dorme na casa dele 2, 3 dias por semana. Embora Janaína tecnicamente more com os pais. E Diego tecnicamente também, mas eles vivem juntos. Embora eles não tenham uma casa deles, eles não têm uma coabitação definitiva, Diego passa uns dias lá, umas noites dormindo na casa dela, a namorada dele vai para a casa dele e fica esse negócio. Para fins de direito penal, eles são cônjuges. Não tem ponto correr. Ainda que Diego não dormisse na casa dele.
Na casa dela, desculpe. Eles têm uma relação tendente à estabilidade. Para fins de direito penal, você vai caracterizar o conceito de cônjuge ou companheiro. É um conceito de latíssimo senso. Então, se Diego bater em Janaína, Diego responde por violência doméstica. Da mesma forma, se Janaína bater em Diego, é violência doméstica. Isso acontece com casais de namorados que têm uma relação tendente à estabilidade. É óbvio. Você foi para uma balada, essa também é uma pergunta que me fazem demais. Você foi lá para uma balada, sei lá, dia 21 vai acontecer aqui no Recife um showzão que é de Zezé de Camargo e Luciano. Aí lá no Chevrolet Hall, o cara tá lá no Chevrolet Hall, tal, conheceu uma menina, nunca viu na vida. Conheceu uma menina, chamou, jogou a pala, começou a conversar, ficou com a menina naquela noite. No dia seguinte bateu nela. É violência doméstica? Não. Não é. Ah, Giovanni, eu dei uns beijos numa menina na balada e depois dei um murro nela. É violência doméstica? Não. É lesão corporal. Não é violência, não é a lesão corporal baseada em violência doméstica. Por quê? Porque não existe entre vocês uma relação tendente à estabilidade. Mas se vocês têm uma relação estável, se vocês namoram, se vocês são reconhecidos socialmente como um casal de namorados, se um bater no outro, meu patrão, já é violência doméstica. Se você, por exemplo, tá lá, eu entro no seu Facebook, tá lá, em relacionamento sério com fulana de tal. Eu entro no Facebook de fulana de tal, tá lá, em relacionamento sério com Cicrano da Silva. Os dois vivem juntos. Para todo mundo vocês são namorados. Um dia ela bate em você, violência doméstica da parte dela. Você bateu nela, violência doméstica da sua parte. A violência doméstica também será caracterizada quando a lesão corporal for praticada entre cônjuge ou companheiros. E aqui você vai tomar o conceito em sentido amplo. Ou ainda com quem conviva ou tenha convivido. Ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Quer ver exemplos que se enquadram nesse final do dispositivo? Vamos pegar um caso que acontece demais aqui na cidade do Recife e deve acontecer em outras cidades também. A galera do interior vem estudar aqui. E aí, muitas vezes, o cara não consegue bancar sozinho um apartamento. Cabelado sertão, vem fazer curso superior no Recife, por uma questão econômica, ele não consegue bancar sozinho um apartamento. Aí ele junta 2, 3 amigos e divide um apartamento, fazem aquela república de estudantes. Só são amigos, não tem parentesco, não tem afetividade sanguínea, não tem afetividade sexual entre eles, nada. Amigos que estão dividindo um apartamento. Eles estão morando juntos. Eles estão coabitando. E aí um se desentende com o outro e um bate no outro. Isso é violência doméstica. Embora não exista relação familiar entre eles, embora eles não sejam irmãos, embora eles não sejam cônjuges ou companheiros, embora não exista nada disso, o simples fato deles estarem coabitando, o simples fato de existir entre eles um convívio, já é suficiente. Convívio, claro, no sentido doméstico, já é suficiente para caracterizar a violência doméstica. É o caso da empregada doméstica. A empregada doméstica ela pode até não dormir na sua casa. Mas se ela é uma pessoa que está lá todos os dias dentro da sua casa, existe uma relação doméstica em relação a ela. Ela faz parte do seio do convívio da sua família, embora não seja tecnicamente seu familiar. A empregada doméstica é de todos os empregados, ou pelo menos é na regra dos empregados que um indivíduo pode ter, aquele ou um daqueles que mais tem contato com a família. Empregada doméstica, cuidadora de crianças, cuidadora de idosos. A empregada doméstica está dentro da sua casa, vendo tudo que acontece, toma ciência de tudo. Tem gente que sai de casa como eu, saio de casa para trabalhar e minha casa fica por conta da minha empregada. Ela não dorme lá, mas existe notoriamente uma relação de convívio doméstico. Se eu batesse nela, violência doméstica. Se ela batesse em mim, violência doméstica do mesmo jeito. Agora aqui tem um detalhe, sabe? Quando a lei diz com quem conviva ou tenha convivido, é muito comum as pessoas me perguntarem, Giovanni, quando um bate no outro, é violência doméstica? É sim. Se um ex-marido bater na ex-mulher,
uma ex-namorada bater num ex-namorado, isso é violência doméstica. E existe algum lapso temporal, professor, para desnaturar essa violência doméstica? Não. Em tese, não. Eu conheço um caso muito emblemático que se adequa aqui, de um rapaz que namorou uma moça, eu acho que uns 3, 4 anos. Acaba namorou mesmo. Estava para casar. Aliança comprada e tudo, tal. E aí ele conheceu uma outra mulher. Rapaz devia ter uns 30 e poucos anos, a moça lá uns 24 para 25, e eles namoravam desde que ela tinha uns 20 para 21. E aí ela toda empolgada porque ia casar, mas esse cara começou a se relacionar com uma outra mulher, que por sinal era uma das melhores amigas da noiva dele. E aí, aquele negócio, melhor amiga, apresentar meu namorado e não sei o quê, e ele deu umas caronas para ela, para ir para o trabalho, e daqui a pouco a melhor amiga agarrou o homem da outra. E o rapaz preferiu ficar com a amiga e acabou o relacionamento de 4 anos. Chegou lá para a menina e disse, eu não quero mais você me desculpe, agora eu vou me relacionar com fulana de tal. A que foi deixada, passou 2 anos e não aceitou o final do relacionamento. Surtou, noiou. Passou 6 meses chorando. Depois disse, eu não quero saber dele. E quanto mais dizia que não queria saber, mais se lembrava. Moral da história, 2 anos depois, ela encontra numa festa, a que foi deixada, foi para uma festa e encontra o ex e a antiga best friend. A antiga melhor amiga. Os dois lá, no maior love. Ela chegou e disse, muita safadeza da sua parte. Vim para cá, para um local onde eu costumo frequentar com essa menina aí, não sei o que. Ele disse, não, eu estou aqui na minha. A outra se arretou e meteu tapa nele, a ex-namorada. Meteu tapa na boate, na frente de todo mundo, no ex-namorado. Isso é violência doméstica. Por que isso é violência doméstica? Não já é ex, professor, não importa. A lei diz com quem convive ou tenha convivido. Podia ter passado 10 anos. Se o que motivou a lesão, se o que motivou a agressão foi o fato deles terem tido uma relação afetiva, a violência doméstica está caracterizada. Então perceba que a violência doméstica pode ter como sujeito passivo material pessoas de ambos os sexos. A violência doméstica pode ser praticada contra homem ou contra mulher. Agora aqui é que o cancão pia e os caboré canta dentro. Quando a violência doméstica for praticada contra pessoa do sexo feminino, quando a vítima da violência doméstica for mulher, nós deveremos aplicar subsidiariamente as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/2006. Ouviram o que eu disse? Eu vou dizer de novo e devagar, e você que está em casa vai prestar bem atenção. Look at my eyes. Quando o crime de violência doméstica for praticado contra pessoa do sexo feminino, quando a vítima da violência doméstica for mulher, aí deverá ser aplicado de forma acessória, de forma subsidiária, a tutela da Lei Maria da Penha. Por exemplo, observe aqui uma sutileza. Observe aqui a pena da violência doméstica. É detenção de 3 meses a 3 anos. Se a minha digníssima bater em mim, que Deus o livre e guarde, se ela bater em mim, ela comete violência doméstica. Na hora que ela for processada, ela tem direito a, pelo menos existe a possibilidade, não vou entrar nem naquela discussão se é direito ou uma possibilidade, que isso vocês veem com a professora Ana Cristina, existe a possibilidade do Ministério Público propor suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a Lei 9.099/95, que é a lei que instituiu no Brasil os juizados especiais, entre eles o GECRIM, estabelece que, se o crime tiver pena mínima igual ou inferior a 1 ano, é possível a proposta por parte do MP, do Parquet, do Ministério Público, da suspensão condicional do processo. Esteja o crime regido ou não pela lei dos juizados especiais criminais, seja ou não um crime de pequeno potencial ofensivo. Em tese, os crimes que têm pena mínima de até 1 ano admitem suspensão condicional do processo. Beleza.
Por que que seria possível, então, suspensão condicional do processo nesse caso? Porque a vítima sou eu, pessoa do sexo masculino. Se minha digníssima bater em mim, ela pratica violência doméstica. Mas existe a possibilidade de decretação da suspensão condicional do processo. Por quê? Porque quando a vítima da violência doméstica é homem, não se aplica a lei Maria da Penha. A tipificação e a bronca se exaure aqui, no parágrafo 9º do 129. Agora, vamos supor que Deus o livre e guarde fosse o inverso. Vamos supor que fosse eu que batesse nela. Fosse eu que batesse na minha digníssima. Qual era o crime? Violência doméstica. O crime é o mesmo. A tipificação é a mesma, seja a vítima homem ou mulher. Agora, nesse caso, como a vítima da violência doméstica é a mulher, faz-se necessário a aplicação subsidiária da Lei Maria da Penha, das medidas protetivas à mulher, vítima de violência doméstica, previstas na Lei Maria da Penha. E aí entra um detalhe. Quando a vítima da violência doméstica é mulher, a Lei Maria da Penha proíbe as medidas despenalizadoras, entre elas a suspensão condicional do processo. Se eu tiver a tutela subsidiária feita pela Lei Maria da Penha, as medidas despenalizadoras não poderão existir. Então, se eu bater na minha digníssima, o crime é violência doméstica. Só que eu não terei direito à suspensão condicional do processo, porque aí vai existir uma vedação da Lei Maria da Penha. Pegaram o bizu? Então vamos fazer o resumo da ópera aqui. A violência doméstica pode ser praticada contra homem ou mulher. O que interessa é ser a lesão corporal perpetrada nesses contextos. Contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente de relações domésticas de coabitação de hospitalidade. O crime é esse. Agora, em sendo a mulher vítima desse crime, devem ser aplicadas as medidas protetivas tuteladas ao teor da Lei Maria da Penha. Única e exclusivamente quando a vítima for mulher. E eu sei que vocês não errariam essa questão, mas por desencargo de consciência me permite ir além. A lei, e isso é prego batido e ponta virada no STF. A Lei Maria da Penha não pode ser usada para proteger homens. Até algum tempo atrás, eu diria que até uns 3 anos atrás, existia uma discussão muito proeminente, existia uma discussão muito forte no direito penal brasileiro, que era, a Lei Maria da Penha pode ser usada para proteger homens. Em respeito ao princípio da isonomia dos gêneros prevista na Constituição Federal de 88, a Lei Maria da Penha tem que proteger tanto pessoas do sexo masculino quanto do sexo feminino. Que é, Diego? Quer que eu venha para essa aqui? Por isso que apanha de Janaína, porque o cara quer ficar nessa câmera e fica chamando para essa. Então, como eu estava dizendo, antes de Diego me tirar daquela câmera ali, até final de 2012, final de 2011, meados de 2012, por aí, muita gente ainda insistia em defender a tese que a Lei Maria da Penha também podia ser usada para proteger homens, em respeito ao princípio da isonomia. Muita gente dizia que isonomia era tratar todo mundo igual, com todo respeito. Permícia vênia, mas o entendimento que prosperou no Supremo não foi esse. Eu tenho orgulho de ter sido aluno de grandes professores na minha época de graduação lá na Faculdade de Direito do Recife. E um deles, para mim, foi o mais emblemático de todos. Foi o homem mais culto que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o falecido, já de saudosa memória, já morreu há alguns anos, professor de Direito Constitucional, para mim um dos maiores constitucionalistas da história do Brasil, que é o professor Pinto Ferreira, professor doutor Pinto Ferreira. Eu tenho o orgulho de ter sido aluno da última turma que o professor Pinto Ferreira ministrou aula lá na Faculdade de Direito do Recife. E eu me lembro bem do professor Pinto Ferreira dizer, isonomia nunca foi tratar todo mundo igual. Isonomia era tratar iguais de modo igual, distintos de modo distinto, quando submetidos às mesmas leis e às mesmas situações. Trazendo os ensinamentos do mestre Pinto Ferreira para essa história da Lei Maria da Penha, efetivamente não seria razoável você querer usar a Lei Maria da Penha para proteger homens.
homens e mulheres não são socialmente iguais. E isso, pelo amor de Deus, não deve ser tomado em sentido pejorativo. Não tome as minhas palavras em sentido pejorativo. O que eu estou dizendo é que nós vivemos, como leciona o mestre professor Gilberto Freire, lá no livro dele, Casa Grande Senzala, nós vivemos numa sociedade patriarcal, miscigenada e híbrida. E nós somos uma sociedade patriarcal porque durante 450 anos, a ideia que prosperou na sociedade brasileira é o homem tudo pode e a mulher nada pode. Existe uma proteção social e histórica ao gênero masculino em detrimento do gênero feminino. Existe um desequilíbrio, como muito bem colocou a senhora ministra Carmen Lúcia, ministra do STF, existe um desequilíbrio entre homens e mulheres, a favor do homem e em detrimento das mulheres. E isso pela luz da formação sociológica, cultural, antropológica da sociedade brasileira. O que é que a Lei Maria da Penha vem fazer? Ela vem equilibrar o que é social e historicamente desequilibrado. Usar, segundo a senhora ministra Carmen Lúcia, usar a Lei Maria da Penha para proteger homens é aprofundar o fosso. É por isso que, segundo o STF, e é esse o entendimento que você deve levar para a prova, a Lei Maria da Penha só vai ser usada para estabelecer medidas protetivas quando a vítima da violência doméstica for mulher. Mas você poderia me fazer ainda mais 2 perguntas, que eu só digo quais são e qual é a resposta, se você clicar na terceira parte da aula de hoje.